Oi gente, como vocês estão? Vamos então para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu resolvi sentar aqui, pegar algumas roupas para dobrar enquanto eu falo com vocês. Espero muito que dê certo, não é verdade? Porque é a primeira vez que eu faço isso. Mas vamos lá. Eu tava pensando, né? Agora meu esposo acabou de sair com meus filhos, já esquecendo de dobrar as roupas, né? Claro. Vai dar certo, tá, gente? Que assim, confesso a vocês que eu não tenho muita coordenação motora para tal, mas vai dar certo. Então, o meu esposo, ele acabou de sair agora com os meus 3 filhos, né? A Marjorie tá aqui comigo, ela tá dormindo ali na sala. Aí aproveitei esse intervalo para vir dobrar roupa e também conversar com vocês. E aí, eu fiquei pensando, né? Quando eles saíram, essa roupa aqui tá suja. Vou colocar aqui pra lavar. Como que seria se eu não tivesse o meu marido, né? Porque assim, né, minha gente? Eu sei que tem muita gente que fala que não precisa de homem, mas no meu caso aqui, minha gente, e eu entendo também, né? Porque tem muito homem também que não presta, né? Eu entendo, tá? Mas no meu caso, gente, se não fosse meu marido, eu não sei como que eu daria conta. Pra quem não sabe, minha filha mais velha é autista, né? Então, atualmente, ela sai pra fazer terapia cerca não, 3 vezes na semana, tá? Então, essas 3 vezes na semana, quem vai levá-la é o meu marido. Só que não apenas ele leva a minha filha, gente, mas ele também leva todos os meus outros filhos. A não ser a Marjorie, que fica em casa comigo, porque ela é uma bebê de 4 meses, né? Mas eu não duvido nada de que ele queira também levar ela em breve. Porque ele não liga, ele realmente é uma pessoa muito prática, tá? Fui dar uma limpadinha aqui na lente. Eu esqueci de fazer isso. Então ele é uma pessoa muito prática e ele simplesmente leva. Ele não tem esse problema de levar. Então, para tudo qualquer lugar que ele vai, ele leva as crianças. Isso, inclusive, deixa muitas pessoas assim admiradas, né? Assim, porque realmente, gente, sair com uma criança é complicado. Mas sair com 3 crianças é um desafio grande que não é assim pra qualquer pessoa, né? Às vezes as pessoas vão ter uma dificuldade, enfim. Mas ele realmente não liga, ele se acostumou. Ele tem bastante autoridade assim com as crianças. Então, enfim, ele é muito tranquilo em relação a isso. E eu fiquei pensando sobre isso, né? O que seria se não tivesse, assim, meu marido não tivesse essa qualidade? E eu acho que a Marjorie tá me chamando. Deixa eu lá ver, peraí rapidinho. Olha quem tá aqui. Dá um oi pro pessoal. Ai, segurou meu cabelo. Então eu fiquei pensando sobre isso, né? Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. Vou tentar deixar ela aqui, né, filha? Oi! Eu fiquei pensando sobre isso, né? Como que eu faria se meu marido não tivesse essa qualidade? Que é realmente de pegar enfim, vambora, vambora, leva as crianças e vai. Como que eu faria? Porque eu não tenho essa agilidade que ele tem de sair de casa, sabe? Eu não gosto muito de ficar saindo várias vezes na semana de casa. Eu sou uma pessoa muito mais caseira, muito mais reservada, assim, que ele nesse sentido. Embora eu fale muito mais do que ele, ele se dá muito melhor, assim, muito mais bem resolvido na rua do que eu, tá, gente? Eu confesso que eu sou uma pessoa que gosta de ficar na caverna, entendeu? Tipo Elias, mas Deus tá trabalhando isso em mim. E aí, enfim, e aí eu fiquei pensando sobre isso e lembrei, né, do quanto eu já, quando mais nova principalmente, porque agora nós vamos fazer 14 anos juntos, né, agora em janeiro de 2026, o quanto muitas coisas eu ficava querendo modificar no Pedro, sabe, quando lá no início do nosso casamento, né. Agora com a maturidade eu já não faço mais tanto isso, já faço isso bem menos, né. Mas o quanto eu já quis, assim, mudar do jeitinho dele. Oi, filha! Vou dar alguma coisa aqui pra ela segurar, pra ver se eu consigo continuar dobrando. Toma! Né? O quanto eu já quis modificar algumas coisas nele. E isso acontece muito com a gente, né? Aquela história, né? Que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente acha, a gente fica muitas vezes comparando o que a gente tem. Aqui eu tô falando de marido, mas eu não vou falar sobre casamento em si nesse vídeo, tá, gente? Eu até posso falar algumas coisas mais pra frente. De aprendizados e tal, até quero trazer esse tema aqui pro canal, sim, né? Que eu acho que tem alguma coisa a acrescentar, assim, né? Nesse tempo de casada. Mas não é nem sobre casamento, é na vida, né? Tem aquele ditado que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E às vezes a grama não é nada verde, a gente tá achando que é, né? Às vezes tem uma aparência de ser uma grama bem cuidada, né? De ser uma grama legal, né? De ter um jardim legal. E às vezes não tem nada a ver, né? Que daí é tudo uma farsa, que é aquela
famosa, né, questão das redes sociais, né, que a gente acha que é uma coisa e não é. Quantas vezes eu e você já tivemos a oportunidade de lidar com pessoas, ou até mesmo casais ou famílias, que são, assim, completamente o oposto daquilo que se mostram nas redes sociais, daquilo que eles mostram nas redes sociais, né? Não tem aquela paz que a gente acha que tem, o marido da fulana não é aquele príncipe que a gente acha que é, entendeu? Os filhos não se comportam daquela maneira que a gente acha que eles se comportam, né? E a gente vê que é tudo ali uma ilusão, também porque as pessoas só mostram a parte boa. Também não quer dizer que sejam pessoas fingidas, né? Que fingem alguma coisa. Mas a gente só mostra a parte boa nas redes sociais, né? E a gente fica supondo que as pessoas têm uma vida melhor do que a nossa. Mas a realidade é que pode não ser, né? Pode ser tudo ali uma ilusão que a sua cabeça criou ou que a pessoa criou para poder mostrar nas redes sociais. Mas essa grama, ela pode ser realmente mais verde que a tua, entendeu? Você pode estar certa sobre essa informação. De fato, o marido, né, daquela fulana ou os filhos daquela fulana, né, que você vê, podem ser realmente mais obedientes que os seus, entendeu? O marido pode ser um marido mais legal do que o seu, entendeu? Em diversos aspectos. Pode ser, mas vai perguntar a essa pessoa, né, o que ela fez para a grama dela ficar daquele jeito, não é verdade? Às vezes, né, ela foi lá pro jardim dela ficar daquele jeito, né? Às vezes ela foi lá e chamou um profissional, chamou alguém que entende do assunto, tá ligada? Tá me entendendo? Para ajudá-la, né, a fazer com que a grama, com que o jardim dela ficasse mais bonito, né? E você não sabe. Vai saber o preço que essa pessoa pagou do joelho, orando por essa família, orando por esse marido, esperando no Senhor por esse marido. Vai saber o que ela dedicou, o seu tempo, né, os seus esforços pela sua família e pelos seus filhos, ou seja lá pelo que for, pela carreira ou pela empresa. Vai saber o que ela fez, né? Vai saber, certamente houve um esforço. Se não foi o esforço dela, foi o esforço de uma mãe que educou bem esse homem, por exemplo, não é verdade? Foi o esforço ali de alguém. Existe esforço em algum lugar. Existe esforço, gente. Na Bíblia, tanto que na Bíblia você vê diversas passagens, né? Eu tô lendo agora o Antigo Testamento, né? Que como eu já contei pra vocês aqui, eu demoro muito para poder ler. E eu vi diversos trechos na Bíblia que fala esforça-te, né? Esforça-te. E às vezes a gente não quer se esforçar, entendeu? A gente quer que as coisas simplesmente aconteçam. E ali, enquanto eu orava por muitas coisas na minha vida, eu falava, Senhor e tal. E sempre essa parte, esforça-te, me chamava a atenção. E o Senhor começou a me trazer para esse lado. Não vai acontecer simplesmente, né? Eu preciso me esforçar para isso. Tem coisas que o Senhor vai simplesmente fazer e vai fazer uma coisa do nada extraordinária pela graça? Tem, mas tem coisas que vai requerer nosso esforço. Então, se você quer ter uma grama tão bonita como a do vizinho, se esforça para ter essa grama. Eu sei que relacionado a casamento em si, falando aqui de casamento especificamente, a gente não vai conseguir modificar o outro se ele não quiser mudar, né? Isso aí é uma coisa que é certa, né? O outro só muda se ele quiser. Mas às vezes a gente não tem paciência de notar a mudança. Vou falar aqui nessa própria questão aqui do Pedro, né? Eu lembro que quando a gente teve a Micaela, nossa primeira filha, muitas coisas que eu falava pra ele em questão de rotina, coisas que seriam boas para as crianças, pra Micaela, no caso, que a gente só tinha ela. Hoje em dia a gente tem 4 filhos, pra você que tá chegando aí agora e não sabe. Acho que eu já falei mais ou menos, né? Porque eu falei 3 e mais 1, então são 4, né? Atualmente. E, enfim, e vai ficar só até 4. E aí eu lembro que eu ficava falando algumas coisas pro Pedro, Pedro, leva ela, sabe? Algumas situações, tô me lembrando disso agora aqui, conversando com vocês. E ele não entendia muito, demorou para ele poder entender o que era rotina de criança e tal, como era importante, essa coisa toda, né? E aí hoje em dia, como eu tive paciência, mesmo sendo muito difícil, mesmo às vezes eu querendo, né, dar aquela, né, quem não quer, né, gente? Quem não quer desistir, achar que não vai dar certo, achar que, ai, sabe, deixa pra lá, enfim. Mas com perseverança e paciência, né, hoje em dia eu não preciso nem falar, ele simplesmente fala, quem vai?
né? E virou um hábito aqui em casa. Ele faz isso justamente para me aliviar, sabe? Aliviar um pouquinho. Eu consegui dobrar uma roupa, porque, né? Enfim, eu tenho a ajuda da minha mãe aqui, claro, mas o dia a dia. Mas a minha mãe tem a vida dela, né? Como eu sempre eu conto aqui, minha mãe sempre me dá uma forcinha, mas no dia a dia sou eu aqui e ele, né? Então, eu não vou chamar minha mãe pra vir dobrar minhas roupas, né, minha gente? Apesar que ela quer que eu chame ela. Mãe é mãe, né? Mas a gente, claro, né, que se eu não puder eu vou chamar, tá? Enfim, não vou, né? E vocês entenderam. Mas a responsabilidade é minha. Então, gente, a gente tem que ter um pouco de paciência, de esperar o processo, sabe? Que às vezes a gente não quer ter essa paciência de esperar esse jardim florescer, essa graminha ficar verdinha, ficar bonita, né? Então, esse é só um exemplo que eu dei pra vocês. Estamos aí, né, num processo de diversas coisas, né? Sempre estamos crescendo, enfim, juntos e como família, como pessoas. Ninguém é perfeito, não é verdade? Eu só vim compartilhar com vocês essa conversa para que de repente você possa olhar e pensar assim, poxa, olha quanto isso aqui já avançou na minha vida. Eu tô citando um exemplo aqui do Pedro, né, aqui da minha vida, assim, dele com meus filhos, mas isso a gente pode aplicar em várias áreas da nossa vida, sabe? A gente tem coisas na nossa vida que a gente já avançou, mas que a gente não consegue enxergar. Às vezes a gente esquece de parar. Que nem eu fiz, eu parei e falei, caramba, se não fosse o Pedro fazendo esse corre de levar a Micaela pra terapia e arrastar as crianças junto com ele, eu acho que eu não daria conta de fazer isso, não. Sinceramente, eu não dirijo hoje, né? Inclusive é uma coisa que eu quero pro ano que vem, em nome de Jesus, que é começar a dirigir. Né? E ele até brincou já comigo falando que ele vai me botar pra ir pra tudo qualquer lugar. Né? Enfim, eu falei, tá bom, amém. Ok, eu vou, né? Porque eu tenho que também dar uma tranquilidadezinha, né? Pro homem. Tô brincando. Mas, mesmo que eu dirigisse, eu sei que eu não tenho esse pique que ele tem. Então, cada um tem uma coisa boa. Que no casamento ou na família, enfim. Coisas que já avançaram, coisas que são boas e você não reparou. Então, às vezes, a gente fica muito frustrado olhando para a grama do vizinho, mas esquece de reparar a nossa. O quanto talvez a gente já melhorou também o nosso jardinzinho, a nossa graminha, entendeu? E se você quer que fique realmente bonita, trabalhe no seu jardim, trabalhe na sua grama. Não tem nada melhor do que desfrutar daquilo que é seu. Nada melhor. Porque a grama do vizinho, minha gente, é a grama do vizinho, é da vizinha, não é sua grama. Que vai adiantar você ficar ali só admirando e tal, e sonhando em ter aquela grama. Essa grama nunca vai ser sua, e se você quer que ela seja sua, tá repreendida em nome de Jesus, né? Porque você não tem que querer desejar aquilo que não é seu, né? Então a gente tem que admirar e querer realmente, né? Poxa, eu quero melhorar aqui a minha família, eu quero trabalhar para que a minha família, para que o meu casamento, para que a minha empresa, para que o meu negócio, para que eu como indivíduo seja uma pessoa melhor. Eu quero isso, não com inveja, né? Mas buscando realmente essa melhora. Então, é isso, minha gente, que eu queria falar com vocês. Vamos dar tchau, Marjorie. Vamos dar tchau pro pessoal. Vou dar tchau. Dobrei um pouco das roupas aqui. Ainda falta um monte, né? Mas uma hora a gente chega lá. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa sua curtida aí pra mim. Se você gostou dessa blusinha que eu tô usando aqui agora, eu vou deixar aí pra vocês uma promoção que tem, tá? Um link aqui que eu vou deixar pra vocês aqui, em algum lugar desse vídeo. Comprando através desse link, você ajuda aqui o canal. Ajuda também a nossa família, ajuda o canal a crescer. Então, dê uma olhadinha aqui nessa promoção de blusinhas aqui, que é bem legal, bem confortável, né, pro dia a dia. E também dê uma olhada nos links que estão aqui na descrição, tá bom? Se você quiser também, me segue lá no Instagram, @PriscilaMourãoOficial. Fiquem com Deus, então. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Fica com Deus, gente!